Esse é o canal Rei do Deboche e esse é um corte de uma live. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e uma doação bem gorda. Em mais de 30 anos, com certeza você conhece Steven Seagal. Junto de nomes Nunca como gostei desse cara Sylvester aí, velho. Stallone, Arnold Schwarzenegger e Barbaridade. Jean-Claude Van Nunca Damme, gostei. Steven Seagal podia ser sempre visto em algum filme de ação na TV Acho que eu nunca aberta vi em um uma filme que eu tivesse sexta-noite. gostado O dele. seu nome era sinônimo de astro Não de ação lembro. dos anos 80. Mas o que muita gente não sabe é que, diferentemente dos atores mencionados antes, Steven Seagal é provavelmente uma das maiores farsas que Hollywood já teve. Os anos 80 e 90 foram marcados por filmes de ação extravagantes, e como Sim, alguns ô atores Messi. meio que se especializaram em fazer esses filmes, a imagem deles acabou entrando forte no inconsciente coletivo. De Charles Bronson em Busca de Vingança, a Stallone como Rambo ou como Cobra, nós encaramos esses atores como a personificação do clássico badass. Quase como se fossem assim na vida real também. Em meio a tudo isso, eis que surge Steven Seagal. Até pouco tempo atrás, o que eu sabia é que ele Se sempre tem um interpreta cara um que eu homem em nunca busca de gostei dos justiça e filmes, é esse vingança aí. pela morte da sua filha ou da sua esposa, porque isso de fato aconteceu em sua vida real. Tem algo mais badass do que isso? Entre outras coisas, sabe-se também que ele é Com faixa preta em certeza, Vitor. Aikido e já trabalhou para a polícia de Louisiana, para a CIA e já foi Navy SEAL, a Força de Operações Especiais na Marinha Americana. Com todo esse currículo, seria fácil de acreditar em tudo que nós vemos nos seus filmes. Achei ele um Mas péssimo como ator. tudo em Puta que Hollywood, pariu. parece Eu que não o sei como é que próprio esse cara ator tem também tantos não é filmes, de cara. verdade. Sério. Será que tem fãs Basta do... fazer uma busca rápida no Google e no YouTube e você verá diversas histórias que Daqui a atestam pouco não aparece alguém no chat. Ah, eu adoro o seu merda. O cara é muito bom, é fodão. Quer ver? apenas a farsa que é Steven Seagal como pessoa, mas também como não profissional e mau caráter ele sempre foi. Desde Salve, histórias painho. como a Meu do pau no teu ator John rim. Leguizamo, que relatou a vez em que Steven Seagal simplesmente deu um soco na cara do colega sem nem Ah, não mesmo dá, estarem mano. gravando, Olha só. até Sean Connery, que teve o seu pulso quebrado por Steven Seagal em um momento em que ele deveria estar apenas ensinando alguns Cara, é movimentos ridículo. de artes marciais para o ator, que estaria fazendo o personagem de James Bond pela última vez. Detalhe: Sean Connery já estava com 52 anos de idade na época. And he comes out and he said, I just read Olha the o greatest fodão. script I've ever read in my life. He goes, really? Who wrote it? I did. Ah, não. Se nós fôssemos Olha fazer um breve isso, resumo cara. da carreira do Steven Seagal, tudo Que começou maluco com de seu merda, primeiro filme cara. Nico, Acima da Lei, em 88. Nos anos seguintes, ele viria a gravar basicamente um filme por ano. Aliás, se você parar para assistir os primeiros filmes do Steven Seagal, vai ver que eles não são tão ruins. Não me entenda mal, eles também não são lá grande coisa. Mas se estamos falando dos filmes de ação exagerados e explosivos dos anos Aí, 80 Pablo. e 90, Viu o que o Steven Seagal falou ali, ô Pablo? Ele disse: acabei de ler o melhor roteiro que eu já vi na minha vida. Espetacular. Mas quem escreveu fui eu. Nem se acha, então não né, dá para cara? reclamar. Inclusive, dá até para se entreter com um ou outro. Eu Ah, eu não assisti consigo gostar recentemente do A filme Força em desse cara, Alerta, mano. de Não dá. 92, e achei bem Até as divertido. coreografias, não gosto. Para você ter uma ideia, Meu, o vilão do filme é horrível, interpretado cara. por Tommy Lee Jones. E claro, ele rouba a cena. Olha, Steven o cara foi Seagal, no contracenar com o começo, Tommy Lee era Jones. colocado no mesmo Com patamar de certeza, atores ó, como Bruce Willis, já que venceu. fazia sucesso em filmes como Duro de Matar. Mas diferentemente de Willis, Steven Seagal não era ator profissional. E a sua falta de carisma e capacidade dramática Ah, é era visível. péssimo. Mas já que nesse tipo de filme nunca se esperava muito das atuações, isso era mais do que suficiente para que Steven Seagal tivesse uma carreira como ator de ação e ficasse famoso em muitos países. Certamente, ajudava o fato de que, nesses anos, ele chegou a contracenar com Tem atores esse aí, como Michael Caine, aquele outro alemão também, que é... Esqueci o nome dele agora, mas é um altão lá. Cara, também nunca gostei do filme dele. Kurt Ah, não Russell dá. e Sharon Stone, o que naturalmente melhorava um pouco a qualidade É um final outro dos aí, seus filho. filmes. Com o passar dos anos, a indústria começou a perceber quem de fato era Steven Seagal. Rapidamente, ele ganhou fama de encrenqueiro nos sets, brigando com atores e Isso, esse mesmo, o Game Class. Esse mesmo. Não, o Van Damme é foda, mano. O Van Damme é legal, eu gostava dele. equipe técnica, O chegando Van Damme era da atrasado, parte dos se bons. recusando a gravar cenas e até batendo de Mas verdade esse nos dublês durante as lutas de forma Landrigan aí. desnecessária. Ah, que cara No patético. filme Momento Crítico, de 96, por exemplo, Fodão aí, ó. Fodelão aí, ó.
Kurt Russell chegou Kurt a se Russell recusar fodelão. a trabalhar com o ator porque a ex-mulher dele, na época, o tinha acusado de bater nela. De acordo com os É, tá rumores, certo. o Tá papel vendo? Os dele fodão não se misturam com os pedaços de bosta, tá vendo só? Claro foi que não ia. encurtado e ele reclamou até mesmo sobre como ia morrer em cena, fazendo com que mudassem o roteiro. 10 anos depois do seu primeiro filme nos cinemas, Steven Seagal estava tendo Ah, o seu mano, não dá primeiro pra filme aturar esse cara lançado aí. direto em vídeo, Ah, o quando Kurt o filme Russell só não é faz filme bom, né, distribuído cara? para exibição nos cinemas, o que iria marcar o resto da carreira do ator. Esse aí é um que você, Pensa pra mim bem, ver, só me quando pagando lá foi no que MIT você TV. viu o Steven Seagal em um pôster no cinema? Eu te falo quando. Foi em Machete, em 2010. E isso porque o seu personagem é quase que uma paródia da própria Vitor. imagem do Steven Seagal. Desde 2003, todos os filmes com Steven Seagal no papel principal foram lançados direto em vídeo, o que evidencia o declínio da carreira do ator. Tipo, ele quer ser o samurai, né? Agora Mas é um que nós bagulho que temos não um tem nada a resumo da sua ver, mano. carreira, podemos começar a entender a sua trajetória. Tudo o que eu disser a partir daqui, você pode Ele ver quer ser em um detalhes japonês, no nada a canal ver, Golden mano. Bell Training, do youtuber Prince, de onde eu tirei as informações para esse vídeo. O canal é em inglês, Pss, olha mas essa vale a bosta. pena dar uma olhada se você quer conhecer a fundo os fatos mencionados aqui. No vídeo original, Prince faz uma pesquisa minuciosa de toda a história do ator. Então, antes que você Sério? diga que tudo Não sei. mencionado aqui é simplesmente infundado ou apenas rumores, eu recomendo o canal para você tirar as suas próprias conclusões. Existem também outros canais que fizeram compilações de todas as bizarrices que Steven Seagal já fez. Então eu vou Meu deixar Deus. os meus preferidos no comentário fixado caso você queira dar boas risadas. Primeiro de tudo, Steven Seagal é de fato um artista marcial. Ele foi criado na Califórnia e estudou Aikido lá. Após se mudar para o Japão com 19 anos, ele acabou voltando para os Estados Unidos, onde conheceu a sua primeira esposa, Miyako Fujitani, que estava ensinando Aikido na Califórnia na época. Ele voltou ao Japão em 74 com ela e, de acordo com um consultor da CIA chamado Robert Strickland, que trabalhava no Japão na época e era amigo do Steven Seagal, ele casou com a Miyako para fugir do alistamento, já que ele acreditava que Putz. casar com uma japonesa e se mudar para o Japão diminuiria as chances de ele ser deportado de volta para os Estados Unidos. Agora as coisas começam a ficar mais bizarras ainda. A própria esposa do Steven Seagal disse que o Steven Seagal só conseguiu a sua faixa preta porque o juiz responsável pelas notas durante a apresentação dormiu. O juiz ficou tão Que envergonhado vergonha. que quando ele acordou, ele deu a faixa preta para ele. Existem histórias também de meu que Steven Deus. Não, Seagal não já lutou duvido. contra integrantes da Yakuza e expulsou pessoas para fora do seu dojo. Mas de acordo com Miyako, É, a única peidou coisa pro que ele já fez foi alistamento. tirar alguns bêbados para fora da escola. Oh. Depois de um tempo dando aulas Mano, com como sua é que alguém esposa, gosta de um ele um disse a ator ela desse? que queria ir Tem para como. Hollywood para ficar rico Que bosta. ou abrir restaurantes nos Estados Unidos. E acreditando no sonho dele, Miyako diz ter vivido por 3 anos guardando dinheiro para bancar Seagal. Só que de volta aos Estados Unidos, ele acabou se casando com uma outra mulher, mesmo ainda estando casado no Japão. Ele ficou Mas o casado que por é um isso, ano com cara? ela, e a sua esposa nunca Mas ficou que sabendo de cara nada lá no Japão. lixo, meu. Depois de um tempo, ele abriu um dojo no Novo México, Foi se casando com mas todo mundo, estava vai se tendo escapando dos financeiros problemas. para mantê-lo. É sabido que ele viajava por um tempo e depois voltava com dinheiro, mas ninguém sabia de onde vinha o dinheiro. Ele mesmo gosta de falar que ele viajava para cometer assassinatos para a máfia. Quando ele conheceu o agente de uma assassinar? atriz famosa na época chamada Estrangulou o pau Kelly da máfia. LeBrock, Oh. esse agente disse a ele que para ele se dar bem em Hollywood, ele tinha que ser visto com gente famosa. Então ele decidiu conhecer a atriz que estava no Japão na época. Não. Ainda casado com Miyako Fujitani, ele conhece Kelly LeBrock e se casa com ela. Só então ele se divorcia de Miyako. Nossa, casou com 3 Como ele ainda mulheres? tinha dificuldades em manter o seu Mas dojo o de que pé, que é isso, tem até cara? uma história de que ele ligou para um conhecido uma vez para que roubassem o Porsche da sua esposa, assim ele poderia usar o dinheiro do seguro Nossa, no dojo. baita falcatrua, né, cara? As coisas mudaram de Vagabundo. vez para ele quando ele começou a dar aulas de Aikido para pessoas famosas em Los Angeles, assim como Bruce Lee havia feito no passado. Uma dessas pessoas era um agente de elenco que conseguiu Baita garantir o trambiqueiro, primeiro meu. papel de Steven Seagal em Hollywood. Alguns anos depois, ele acabou abrindo a sua própria produtora de filmes com um homem chamado Julius Nasso. Julius Nasso era um Julius empresário Nasso. que tinha ligações com a máfia, Julius mais Coquinho. especificamente com a família Gambino. E isso, Oh. inclusive, chegou a gerar problemas para Steven Seagal quando Mas o usaram cara foi se dinheiro da enfiar com máfia em todo sua mundo. produtora.
Como eles usavam dinheiro vindo da máfia para bancar as suas produções próprias, supostamente, membros da família foram atrás de Steven Seagal durante a produção de um dos seus filmes para reaver o dinheiro. Steven Seagal chegou a procurar o FBI dizendo que estava sendo perseguido por eles. Não, o cara foi se Steven escapando, Seagal casando, também se tudo quanto é misturava lugar com pra agentes sumida. de forças especiais, FBI e CIA para contar as histórias deles como se fossem suas. Em uma palestra olha o uma vez, trambiqueiro. ele afirmou que já tinha treinado com os Boinas Verdes, as forças especiais sim. do Exército dos Estados Unidos, Sim, é. e contou uma história dizendo que tinha acontecido com ele. Só que uma pessoa que já tinha sido Boina Verde e estava na plateia se levantou e disse que aquela era uma história que ele tinha contado para Steven Seagal. Oh, Todas que as histórias com vergonha. Steven Seagal tendo envolvimento com todas essas organizações nada mais são histórias É, que o típico Steven irmão Seagal ouviu dessas pessoas. Cheio do Ele nunca trambique. foi da CIA ou um Navy SEAL, como ele mesmo afirmava. Oh, no cara não Ele é nem nada. mesmo foi de fato um policial. Ele diz que foi policial por 20 anos enquanto fazia filmes e foi treinado Nossa, pela é o polícia irmão de porco Los escrito. Angeles, mas não há Baita nenhum mentiroso. registro que comprove isso. A verdade é que ele começou a ensinar alguns golpes para policiais algumas vezes por ano e depois de mais ou menos uns 10 anos o nomearam simbolicamente como Deputy Sheriff, algo como um delegado aqui no Brasil, mas ele Meu não recebeu nenhum Deus, treinamento oficial para isso. Ele chegou a ter um reality show Cara, maior chamado trambiqueiro. Steven Seagal Lawman, que o mostrava em ação, mas o reality show acabou durando apenas 3 temporadas. 3 Foi temporadas durante ainda. esse reality que mais uma Oh, mulher o baita acusou mentiroso. de assédio. Desde os anos 90, quando Chegou a sua fazer uma ex-mulher série o sobre a acusou de mentirada. bater nela, ele sempre foi mencionado em histórias de Barbaridade, né? atrizes e Vagabundo. assistentes que diziam que ele pedia massagens e agia de forma inapropriada nos Meu. bastidores. Massageia meu Mais de caralho uma aqui. mulher ao longo dos anos o acusou de assédio. E uma delas acabou chegando a um acordo civil com Steven Seagal tendo que pagar mais massageia meu de cacete $1 aqui que eu milhão. tô mal. Steven Que Seagal maluco deixou o vagabundo, cargo de cara. Deputy Sheriff antes da corregedoria iniciar uma investigação criminal, o que poderia ter o levado à prisão se seguisse adiante. Tá, mas não prenderam Se você ainda? ainda tem Inútil, hein? alguma dúvida de quão bizarro é Steven Seagal, O que é eu te aquela paçoca desafio lá a na assistir barriga dele? qualquer filme dele dos últimos 20 anos. O que é o Como eu falei, sacoletão lá? os filmes do começo da sua carreira ainda têm seu mérito, mas depois que seus Mérito filmes é o meu começaram a ser caralho. lançados direto em vídeo, as coisas ficaram cada vez piores. Ele se tornou um daqueles atores que Nossa. fazem vários filmes por ano, o que por si só já torna impossível serem filmes de qualidade. Só em 2016, ele estreou em nada mais Parabéns, nada Alex, menos jogou do que mesmo. 7 filmes. Com o passar do tempo, ele também foi ficando fora de forma. Não que ele já tenha tido o físico que a gente espera de um herói de ação, mas ele engordou tanto que usa até dublês para cenas mais simples. Oh. Isso também leva a outra bizarrice. Ele constantemente é substituído por dublês nas cenas de ação, onde visivelmente se tem outra pessoa muito mais esbelta usando as mesmas roupas. Ai, que vergonha, cara. Steven Seagal ficou Cara, é uma tão completa preguiçoso farsa. que as suas cenas de luta não passam É, de ô, algumas Messi. trocas de tapas. E tem até um filme em que ele nem se levanta para lutar. Olha lá. Ele ficou conhecido por aparecer por no máximo 3 horas por dia O cara durante as sentado gravações, lutando, mano. então eles sempre precisam usar outras pessoas para atuar por ele. As atuações dele também são tão preguiçosas que na metade do Meu tempo nós não Deus. conseguimos entender direito o que ele está falando. Aí está. Meu Por que Deus. Steven Seagal Cara, ele é uma das lutou maiores sentado na farsas cadeira, que mano. Hollywood já teve? Ele é um ator ruim, fora de forma, antiprofissional, assediador e mentiroso. Nossa, cara. Aí tá explicado porque que eu nunca gostei. Eu nunca fui com a cara desse saco de bosta. Ah, não. Jack Chan, fodelão. Jet Li, fodelão também. Galera, eu só vou finalizar a live agora porque eu tô no meu limite, cara. Aí eu volto de novo aí.